Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? João capítulo 6. Evangelho de João, nós estamos trabalhando sobre o tema As Boas Novas no Evangelho de João. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, o pão da vida, e a palavra dura que Jesus acaba falando aqui nessa ocasião. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes da gente ler, eu queria falar algumas coisas aqui. O ser humano, de maneira geral, e não importa se ele é cristão ou não cristão, ele, na maioria das vezes, ele é cego. E eu não estou falando de fé. Eu estou falando de que ele é cego para aquilo que realmente importa. É incrível como a gente tem uma facilidade enorme de considerarmos importante as coisas que podem ser vendidas. É ou não é? Eu estou falando de modo geral, não estou falando de exceções. O ser humano é assim. Quem é que não considera importante a sua casa? Hã? O seu carro, o seu trabalho, ou um negócio que você tenha, né? Mas o que seria a casa sem uma família para colocar dentro? O que seria um carro sem irmãos brigando no banco de trás? Não é? E aí, quando a gente observa essas coisas, a gente percebe que o mais importante não é a casa, nem o carro. Até mesmo o trabalho, ele perde um pouco do sentido, ou talvez até o sentido total, se nós não levarmos em consideração aquilo que é mais importante. E o texto que a gente vai tratar hoje, ele fala mais ou menos disso. De percebermos e sabermos aquilo que é importante, aquilo que realmente importa. E no caso aqui, Jesus, ele vai até aprofundar um pouco a mais, porque aparentemente até coisas que seriam importantíssimas, Jesus está dizendo que se essas coisas não forem observadas da maneira correta, elas ficam em segundo plano. Elas, na verdade, acabam tirando o lugar daquilo que é mais importante. Porque, na verdade, elas deveriam ficar em segundo plano. Vou já explicar e você vai entender daqui a pouco. Mas eu queria que nós pudéssemos ler aí do versículo 22 até o versículo 24, para a gente começar. Todos acharam? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos orar.
Bendito Deus, Pai amado, o Senhor fala ao nosso coração por intermédio da palavra do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que para isso, o teu Espírito bendito e santo, ele prepare o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, porque é apenas pela operação do teu Espírito em nossas vidas que somos capazes de compreender a tua palavra e de ter o coração preparado para receber essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim, nos prepara, fala o nosso coração, nos ilumina. Esse é o nosso pedido essa noite, assim como sempre fazemos quando a palavra do Senhor é lida. É isso que eu rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que nós olhássemos, voltássemos um pouco lá atrás. Porque até chegar aqui, tudo vai começar, por assim dizer, lá no capítulo 5. Quando Jesus, ele cura aquele homem paralítico. E então, a partir da cura desse homem paralítico, Jesus, ele vai, obviamente, entrar em rota de colisão com os líderes religiosos. Porque o que aconteceu é que, quando ele cura o homem, ele manda o homem carregar a maca, não é isso? O homem era paralítico, 37 anos. Ele diz, olha, pega a tua maca e vai para casa. E aí o homem junta e vai embora. Só que tinha um problema. Qual era? Era sábado. E aí ele entra em rota de colisão com os líderes religiosos. Quando ele está ali discutindo com os líderes religiosos, ele vai explicar a missão dele. Qual era a missão dele? E aí ele diz que eles não conseguiam acreditar em Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiam ver Jesus nem nas Escrituras. Ele diz, olha, vocês examinam as Escrituras porque acreditam que nela está a vida, mas são elas que dão testemunho a meu respeito. Mas se vocês não acreditam na Escritura, vocês também não acreditarão em mim. Logo depois que isso acontece, Jesus vai para Tiberíades, que é exatamente aonde ele multiplica pães e peixes. Só que ao chegar em Tiberíades, lembra? Ele havia curado um homem paralítico. Então a multidão vai até lá, e aí eu peço que você vá para o capítulo 6, versículo 2. E aí você vai ver João relatando o seguinte: uma grande multidão o seguia porque vira os sinais que ele operara nos doentes. Então eles foram até Jesus porque viram o sinal, porque viram os milagres. E até aqui tudo bem, sem problemas. E aí quando eles chegam lá, não tinha comida. E aí Jesus multiplica pães e peixes. Todos comeram, todos se fartaram, que ainda sobrou cestos de pão. Então, Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, agora não saindo de Tiberíades e indo para Cafarnaum, enquanto ele vai para o monte. E aí, já escuro, ele vai ter com os discípulos caminhando sobre as águas. O texto que nós lemos é que essa multidão que estava lá em Tiberíades e comeu pão e comeu do peixe e se fartou, agora ela vai atrás de Jesus. Então quando eles chegam em Tiberíades, eles viram que os discípulos foram no barco, mas Jesus não foi. E chegando mais barcos, eles viram que não estava ali nem os discípulos, nem Jesus. Eles entram no barco em Tiberíades e vão para Cafarnaum atrás de Jesus. Só que quando eles chegam lá, Jesus diz isso aqui, versículo 26. Em verdade vos digo,
vocês não me buscaram, não porque vocês viram sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. E aqui é algo interessante, porque Jesus, ele sabia que eles haviam ido atrás dele por causa das curas que ele realizara. E agora ele está dizendo, olha, vocês não vieram pelos sinais, vocês vieram pelo pão que vocês comeram. E é interessante, por quê? Porque eu acabei de dizer, não há problema nenhum ir atrás de Jesus por causa do que ele pode realizar. O problema é quando essas coisas se tornam um fim em si mesmas. Quando as pessoas vão atrás de Jesus apenas por causa dos milagres que ele pode realizar, apenas por causa dos pães que ele pode multiplicar, aí é que está o problema. E aí, Jesus está dizendo isso, olha, vocês nem vieram por causa dos sinais. Vocês vieram porque vocês comeram pão. E, obviamente, para eles seria uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente viu lá atrás, volte lá para o versículo 14, que quando eles comeram, quando eles viram os sinais, né, que Jesus havia feito, que era a multiplicação dos pães e peixes, olha o que eles tentaram fazer com Jesus. Eles tentaram proclamar ele rei, está aí no versículo 14 e 15. E olha só, meu irmão, é claro que eles iam proclamar Jesus rei. Imagina, um rei que multiplica pão e peixe. O que nunca mais ia ter? Fome. Não é? Então eles vão, aí Jesus, é por causa disso que vocês vieram. Vocês nem vieram porque viram sinais. A grande questão é que vocês tinham que crer em mim. E aí eles dizem o seguinte, agora preste atenção. Eles viram Jesus realizando curas de enfermos, sim ou não? Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes? Claro, até comeram, né? Mas olha o que eles dizem aqui, ó. Versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa. Crede naquele que ele enviou. E perguntaram então, que sinais tu faz para que vejamos e creiamos em ti? O que tu realiza? É por isso que Jesus está dizendo para eles, vocês só vieram porque vocês comeram pão. Vocês não vieram pelos sinais. Porque os sinais, vocês nem prestaram atenção. Como é que alguém que viu Jesus, que foi atrás de Jesus porque ele curou enfermos, e ao chegar lá, come do pão e do peixe multiplicado e agora está dizendo, quais os sinais que tu faz para a gente crer em ti? É muita incredulidade. Porque, na verdade, eles só estão demonstrando aquilo que Jesus está dizendo. Vocês vieram, não pelos sinais. Porque se eles tivessem vindo pelos sinais, eles teriam ido atrás de quem? Se eles tivessem ido pelos sinais, eles teriam ido atrás de quem? De Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Vocês lembram dos magos? O que eles viram no céu? E seria o que a estrela? Um sinal. E quando eles viram esse sinal, eles foram atrás de quem? De Jesus. É por isso que Jesus está dizendo, vocês não vieram pelo sinal. Vocês vieram porque vocês comeram e se fartaram do pão. Porque era isso. E aí depois, Jesus vai explicar o real motivo, o real objetivo de se buscar a Ele. Versículo 40. Porque essa é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o objetivo de buscar a Jesus. Crer nele. Agora, o crer vem junto com obedecer. E aí,
Jesus vai mostrar para eles qual é o verdadeiro alimento. E o verdadeiro alimento não é o pão que ele multiplicou. O verdadeiro alimento, e a gente vai ver tudo isso, que na cabeça deles o verdadeiro alimento era o maná que caiu do céu, que Deus fez descer do céu. E Jesus está dizendo, o verdadeiro alimento não é o pão que vocês comeram lá, que os vossos pais comeram no deserto. O verdadeiro pão não é o pão que eu multipliquei e vocês comeram. O verdadeiro pão é aquele pão vivo que desceu do céu. E quem é? Jesus! Ele é o verdadeiro alimento. O diálogo continua. E aí Jesus diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida. Porque quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, permanece em mim, eu nele, eu ressuscitarei no último dia. Aí, provavelmente na cabeça deles, eles pensaram, eu não quero ser canibal. Não quero comer carne de gente, nem sangue de ninguém. E aí eles não podiam comer sangue, né? Ainda mais de gente. E aí, versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, palavra dura, quem pode suportar? Versículo 66. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12. Espera aí, só uma pausa. Volte para o versículo 2. Quantas pessoas tem aí? Grande multidão. Agora volte para o versículo 67. Quantos sobraram? E aí Jesus diz, e vocês também não querem se retirar? E aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu, por acaso não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Uma coisa que eu acho legal é que João, ele não faz cerimônia para dar uma cutucada em Judas. Versículo 71, ele diz exatamente isso. Olha, ele se referia a Judas. João faz isso o tempo todo no Evangelho, né? Quando ele diz assim, olha, lembra quando ele vai, a mulher derrama o perfume sobre Jesus? Aí Judas diz, olha, que desperdício, a gente podia vender e dar aos pobres. Aí o João, ele só estava preocupado era com dinheiro, porque ele era ladrão e botava a mão na bolsa do dinheiro. O João sempre está dando uma cutucada aqui em Judas. João está sempre fazendo isso, né? Dando essas cutucadas em Judas, né? Mas, irmãos, observando tudo isso, eu queria que nós pudéssemos observar 7 coisas aqui. 7 coisas e tirarmos 3 lições importantes para nós. De todo esse relato que a gente acabou de ver e ouvir, a gente poder realmente tirar 7 coisas. E a primeira delas, versículo 26 e 27, vamos lá. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vocês não me buscaram por causa que viram sinais, por causa dos sinais, mas porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pela comida que acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, e o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo.
A primeira coisa que nós devemos observar aqui é que Jesus está denunciando exatamente o objetivo errado de o buscar. E o objetivo errado é justamente quando os nossos olhos estão fixos nas coisas dessa terra. Seja ela até uma cura, seja ela o pão. Mas se o nosso objetivo em ir atrás de Jesus são essas coisas, é o objetivo errado, meu irmão. Preste atenção, olhe para você. Não olhe para o seu irmão, não olhe para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais, olhe para você. Com que você mais gasta o seu tempo? Com o que você mais se dedica? A buscar a comida que perece? Olhe para você. Ou você se dedica a buscar a comida que é para a vida eterna? É por isso que eu comecei dizendo que nós somos cegos. Que damos mais importância a coisas menos importantes. E note, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que é menos. Porque ninguém em sã consciência vai dizer que o alimento não é importante, é claro que é. Mas esse alimento vai passar. Essa comida vai perecer. E se nós estamos buscando a Jesus apenas para não nos faltar o pão, se nós estamos buscando a Jesus apenas para não nos faltar a saúde, o objetivo está errado. Porque são duas coisas que nós estamos sujeitos a faltar aqui nessa terra: o pão e a saúde. Vamos ler de novo, versículo 27. Trabalhai não pela comida que acaba, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos buscar a Jesus. Porque ele é o Filho de Deus. O Filho aprovado, selado por Deus. Ele pode nos dar a saúde? Pode nos dar o pão? Mas não seja por isso que a gente o busque. Mas sim porque ele é o Filho de Deus. O Senhor. O nosso Salvador. Para que a gente possa crer nele. A segunda coisa que eu queria que a gente observasse aqui é a incredulidade daquele povo. Vamos lá, versículo 28. Perguntaram então: que faremos para realizar as obras de Deus? Sabe o que eu acho engraçado? É que geralmente a incredulidade ela vem disfarçada de disponibilidade. A pessoa está sempre disposta a fazer alguma coisa. Mas chama ela para o compromisso com Deus, para largar a vida dela, que não agrada a Deus, para se entregar totalmente a Deus, e aí ela é incrédula. Ela não quer. Aí ela arruma uma desculpa como essa. Qual o sinal que o senhor fez que eu nunca vi? Vamos ler, versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creia naquele que o enviou. E aí eles vão dizer: mas que obras tu tem feito? Quais os sinais que tu fazes para a gente crer em ti? E continua, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto.
como está escrito, Deus lhes deu o pão do céu para comer. Aí Jesus responde para eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Quem deu o pão do céu? Deus. E aqui ele até ainda estava falando do maná. Só que depois ele direciona para ele. Então a incredulidade que começou disfarçada de disponibilidade, o que faremos para realizar as obras de Deus? Olha, eu faço qualquer coisa, faz, então abandona tudo e vem. Deixa essa tua vida de pecado. Deixa aí tudo aquilo que tu está fazendo e vem servir, se entrega totalmente. Mas o que o Senhor vai me dar para me abandonar tudo? O que eu vou ganhar com isso? Quais as obras que o Senhor realizou para eu poder entregar tudo em tuas mãos? A incredulidade é algo maligno. Elas nos faz cegar para as obras de Deus, para os sinais de Deus, para as repreensões que vêm de Deus, que nos coloca de novo no caminho quando a gente se desvia, quando a gente está errado. A incredulidade faz com que a gente não aceite a repreensão. Tudo isso é incredulidade. Tudo isso faz parte da incredulidade. Não percebe as obras de Deus, não percebe o cuidado de Deus, a repreensão de Deus, o restaurar de Deus, trazer de volta para o caminho de Deus. Tudo isso é incredulidade. Versículo 32. Outra coisa para a gente observar, a terceira coisa aqui, é que eles estavam equivocados acerca do alimento. Olha, Moisés, né, na cabeça deles, Moisés nos deu o pão do céu, não é verdade? Jesus multiplicou o pão. Então, Jesus e Moisés estão ali, né? Ali acirradamente, né, compatível. Ali acirrada a disputa. Porque na mente deles a questão era comer. Aí olha o versículo 32. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque eles estavam pensando no alimento errado. Eles estavam pensando no alimento físico. E Jesus está dizendo para eles: o verdadeiro alimento não é esse pão que vocês comeram, não. Pelo amor de Deus, que incredulidade é essa? Vocês acham que realmente isso é o alimento de vocês? Isso vai entrar no estômago de vocês e daqui 1 ou 2 dias sai. Perece. Acaba. É por isso que os nossos esforços e trabalhos precisam ser mais para aquilo que não perece. Trabalhar pela comida que não perece. Eles estavam em busca do alimento errado. E eu estou dizendo tudo isso para quê? Para que nós não caiamos nesse erro de buscar o alimento errado. Vocês estão me entendendo? Então por que buscar a Jesus? Se o objetivo errado é buscar essas coisas materiais, qual é o objetivo certo? A gente já leu, mas vamos ler de novo, versículo 40. Porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele creia, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
É engraçado porque às vezes eu fico pensando se a gente esquece dessas coisas. A gente esquece. Porque uma coisa é a gente dizer que não, mas as atitudes às vezes diz que sim. Quando a gente prioriza o pão que perece, parece que eu esqueci que a minha vida não vai ser aqui. Que eu irei ressuscitar para uma nova vida. Uma nova Jerusalém, uma nova Canaã celestial. E aí todos os meus esforços é no aqui. Como se a gente fosse viver aqui para sempre, né? O objetivo de buscar a Jesus, o objetivo real é crer nele. Porque somente crendo nele é que nós temos a vida eterna. E ele, somente ele, nos ressuscitará no último dia. Esse é o objetivo. E se esse é o objetivo real, qual é o alimento verdadeiro? Porque o alimento falso, né, errado, é um alimento físico, o pão físico, que é o que eles estavam buscando. Não foi isso que Jesus disse? Vocês me buscam por causa do pão que vocês comeram. Então, se esse era o alimento errado, por assim dizer, qual seria o correto? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é isso aqui? Jesus está falando de canibalismo? Então, do que Jesus está falando aqui? Quem comer a minha carne não comeu, e não bebeu o meu sangue? Jesus está falando de quê? Hã? Não. Quando é que a gente come a carne e bebe o sangue dele? Porque quando a gente faz isso, nós estamos em comunhão. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu queria, do fundo do meu coração, que nós entendêssemos o real propósito da ceia. O quanto a ceia é importante. Se a gente entendesse isso, nós faríamos de tudo para nunca perder um momento da ceia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, tem a ver com comunhão com Ele. É disso que se trata. Claro que Jesus não está falando de maneira literal, ele está falando aqui de maneira simbólica, porque a carne, o pão representa a carne dele que foi entregue pelo mundo, o sangue dele derramado é representado pelo suco. E todas as vezes que fazemos isso, nós entramos em comunhão com ele. Ou você não crê que ele está aqui? Ele está à mesa conosco. É por isso que uma vez eu até brinquei, né? Conversando com a mãe, brincando com ela, né? Eu disse assim, olha, você faz o pão num domingo e bota na geladeira pro resto dos domingos. Se Jesus viesse comer com você, você ia dar comida da geladeira para ele? Ou você ia fazer um banquete naquele dia? Hã?
Você entende o quanto isso é importante? Jesus está à mesa todos os domingos com a gente aqui. Entrando em comunhão. Entenda o quanto isso é importante. E faça de tudo para não perder esse momento. Eu fico assim abismado o quanto a gente faz esforço para ver coisas, né? Para ver time de futebol, para ver um artista que a gente admira. Não é verdade? Ficamos em filas e mais filas para comprar um ingresso. Tem gente que dorme na fila. Tudo isso para ver de longe um artista, um cantor, um jogador, seja lá o que for. Mas Jesus está aqui. Perto está o Senhor. E muitas vezes a gente não faz esforço nenhum para estar à mesa com o nosso Salvador. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Trabalhai não pela comida que perece. E a verdadeira comida é Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o corpo dele, o pão, é a verdadeira comida. E o sangue dele, o suco, é a verdadeira bebida. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue. Lê aí, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mas esse tipo de discurso é duro. Porque Jesus não está simplesmente chamando para comer e beber. Jesus está chamando para um compromisso com Ele. Você está entendendo? E todas as vezes que Jesus chama para o compromisso, o negócio fica sério. É ou não é? Olha, agora você faz parte do corpo dele. Se você se sujar, você está sujando o corpo dele. Ele está chamando para esse compromisso. Essa palavra é dura. E não dura porque ela está atacando, ela é dura porque você entende, compreende, passa a perceber a importância de ser um discípulo, a responsabilidade que tem um discípulo, que agora vai fazer parte do corpo dele, quando come a carne, quando bebe o sangue. Então quer dizer que agora eu faço parte do corpo de Jesus? Que tudo que eu faço afeta o corpo de Jesus? Que todo pecado que eu cometo afeta o corpo de Jesus? É isso mesmo? Eu não quero não. Todo esse discurso de Jesus gera dois tipos de discípulos. O primeiro, aquele que eu falei, que diz, eu não quero não. Versículo 60. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem pode suportar? 66, por causa disso, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O primeiro grupo é aqueles de discípulos falsos, que não querem se comprometer, que não querem fazer parte, que não querem assumir a responsabilidade e o compromisso. Esses são os primeiros. O primeiro grupo, que esse tipo de mensagem gera. Ou melhor, gera não, né? Faz aparecer os falsos discípulos, que procuraram a Jesus pelo motivo errado, que procuraram o alimento errado.
Mas esse discurso também gera outro tipo de discípulo, o verdadeiro. Mesmo que os verdadeiros sejam poucos. Mesmo que os falsos possam ser uma multidão, os verdadeiros discípulos podem ser pouquíssimos. Os verdadeiros discípulos dizem o que Pedro disse, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde nós vamos, Senhor? Não tem aonde. Porque os verdadeiros discípulos, eles sabem o verdadeiro caminho. Não tem para onde ir. Não há outro caminho, não há outro lugar, não tem um atalho. O verdadeiro caminho, o verdadeiro discípulo olha e diz: Senhor, para onde nós vamos? O verdadeiro discípulo olha para aquela palavra que os falsos disseram que é dura, não é? Versículo 60, duro é esse discurso. Os falsos acham essa palavra dura. Os verdadeiros olham e chamam essa palavra dura de palavra de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos. Os verdadeiros discípulos creem. Os verdadeiros discípulos sabem. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no meu Senhor e Salvador, que morreu para me salvar, para nos salvar. Não para nos dar bens, apesar dele cuidar de nós. Mas ele morreu para que eu e você pudéssemos ter comunhão com ele, crer nele e para sermos ressuscitados por ele no último dia. Eu queria terminar aqui, porque quando Pedro responde isso, Jesus diz: olha, eu escolhi vocês em número de 12, mas um é o diabo. E aí João disse, ele estava falando de Judas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é porque alguém está entre os discípulos que ele é um discípulo. Não adianta só estar no meio. Ele precisa ser um discípulo verdadeiro. E o discípulo verdadeiro é aquele que entende que Jesus é o único caminho. É aquele que ouve a palavra de Jesus e sabe que elas são palavras de vida. É aqueles que creem e conhecem que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta só estar no meio. É necessário ser discípulo de verdade. Amém? Eu queria deixar aqui essas 3 coisas para você meditar. A primeira, busque ao Senhor pelo objetivo correto. E o objetivo correto é buscar a Ele para crer em quem Ele verdadeiramente é. Em segundo lugar, busque o verdadeiro alimento. E o verdadeiro alimento é o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus. E por último, o verdadeiro discípulo é aquele que reconhece o caminho. É aquele que sabe que a palavra de Jesus é a vida. É aquele que crê
e aquele que conhece que Jesus é o Filho de Deus. Não busque Jesus pelos motivos errados. Não apenas as pessoas de fora, mas muitos que se dizem cristãos têm feito isso. Mas nós precisamos ser discípulos verdadeiros, que buscam o Senhor por quem Ele é. Fique de pé. Jesus é o objetivo, Jesus é o alimento, Jesus é o caminho, Jesus é a palavra, Jesus é a vida eterna. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Senhor falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque, como acabamos de ler, Senhor, só Tu tens as palavras de vida. E é a Tua palavra, Deus, que nos faz reconhecer quem o Senhor é de verdade. Não nos deixa, Senhor, nem por um milésimo de segundo, esquecermos da Tua palavra, a qual o Senhor gravou em nosso coração. Que sejamos discípulos verdadeiros que amam a Tua palavra e que trabalham verdadeiramente por essa comida que não perece. Senhor, grava isso no coração do Teu povo, da Tua igreja, que se reúne aqui no Gereissati 1. Guarda essa palavra, Senhor Jesus, nos corações de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. E de todos aqueles que vierem ouvir essa mensagem posteriormente. Muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, por receber toda a adoração, todo o culto que Te prestamos nessa noite. Esperamos do fundo do coração que tudo que fizemos nessa noite tenha sido agradável ao Senhor. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de Te render honra, glória e louvor a Ti, Senhor, que é o Deus que merece toda a nossa adoração. Leva-nos em paz, edificados pela palavra do Senhor, certos de que adoramos o Teu nome, cheios do Teu Santo Espírito e da Tua palavra. E nos dá, Senhor, durante toda a semana, esse alimento que é a palavra do Senhor em nossas vidas. Nos leva em paz e nos protege no caminho de volta. É isso que em nome de Jesus eu Te peço. E desde já Te agradeço. Hoje e para sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar a paz de Jesus. Temos cantina ali atrás. Amém.